Glória a Deus. Hoje a gente vai dar continuidade nos heróis da fé. Amém? Os heróis que serão relembrados aqui hoje serão Daniel e Oséias, dois profetas, o último dos maiores e o primeiro dos menores. Não é isso? Para quem gosta aí das divisões didáticas da palavra de Deus. Daniel, o último dos maiores, e Oséias, o primeiro dos menores. Apenas a ordem dos livros, tá, irmãos? Os profetas maiores, né? Depois os profetas menores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos então dar continuidade aos heróis da fé. Começamos, orientados pelo livro de Hebreus. No livro de Hebreus tem aquela galeria, a famosa galeria dos heróis da fé. Dos heróis que hoje a gente vai estudar aqui, o pastor Glag separou esses para mim. A gente está sem relógio ali, eu vou tentar orientar pelo relógio aqui. Ah, agora ficou chique. Enxergo bem. Não, ficou bom, hein? Agora dá para dominar os segundos. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar aqui Daniel. Daniel tem uma pequena menção lá no Hebreus 11:33. Abre aqui, por favor. 33. Está falando, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Então, talvez seja essa daqui a menção a Daniel. Não tem menção nenhuma a Oséias, tá? Nós vamos trabalhar esses dois heróis da fé, que foram instrumentos de Deus, sem dúvida, para abençoar o povo, mas aqui a gente vai dar um foco grande no porquê que cada herói da fé é colocado naquela galeria. É sim porque Deus o levantou, o escolheu e tudo, mas principalmente porque eles tiveram atos de fé e que fizeram toda a diferença. Amém? Então isso a gente vai ter esse enfoque aqui hoje. Não vamos passar, por exemplo, por todo o livro de Daniel, mas vamos passar pela vida de Daniel e seus amigos, mostrando como que foi o ato de fé deles que fez toda a diferença. Amém? Essa galeria da fé, ela está ali no capítulo 11 de Hebreus, para exortar aqueles irmãos lá, que eram judeus, estavam tendendo, que são os leitores da carta aos Hebreus, que estavam tendendo a cair do cristianismo e voltar para o judaísmo antigo. E aí, no meio de toda aquela perseguição, eles são exortados a caminhar por fé, olhar para aquela promessa lá no final. Quem crê naquela promessa que foi citada? Que é a esperança das coisas que não se veem. Não é isso? Quem tem certeza que Jesus vai voltar? Essa galeria de heróis da fé é o autor de Hebreus falando, olha para essa promessa. Independente das situações, olhe para essa promessa. Você vai encontrar aí a razão do porquê você deve perseverar até o fim. Porque Jesus vai voltar. Tudo será novo. Amém? Quem quer esse dia? Glória a Deus. E aí, essa galeria exorta os cristãos a mostrar como é que aqueles cristãos lá do Antigo Testamento creram na promessa. E a promessa deles era muito mais difícil era muito menos palpável do que a nossa. Os 3 últimos versículos do capítulo 11 vai mostrar isso. Quando quem for expor esses versículos, vai mostrar que para nós, a nossa esperança, ela é clara. Jesus vai voltar. Amém? Ele veio, ele morreu pelos nossos pecados e ele deixou uma promessa. E tão certo como eu vejo você hoje, um dia todo mundo verá no meio das nuvens aquele que virá como Rei da Glória. Amém? Então é crer nessa promessa que faz com que nós consigamos viver a vida diferente dos demais, diferente daqueles que não creem. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que é fé? Fé, às vezes, a gente pergunta assim, como que está a sua fé? Você acha que sua fé está legal?
Algumas respostas podem ser assim: não, acho que minha fé está boa, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Muita gente, até não cristãos, tem esse posicionamento, sim ou não? E acha que a fé está legal. Mas quando a gente fala da fé bíblica, a gente tem que lembrar de 4 grandes pilares. O que é a fé bíblica? A gente vai trabalhar alguns deles hoje. A fé bíblica é crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não adianta você falar que crê em Deus e não crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ah, mas lá está escrito que um barco salvou toda a criação. Ah, mas isso eu não... Se é a fé bíblica, você crê. Se você quiser uma ajudinha cientificamente, a gente pode ajudar. Mas se é a fé bíblica, mesmo sem a ciência, você crê. Amém? É crer nos ensinos. A palavra de Deus fala que a doutrina é assim, é desse jeito, desce dessa forma. Você fala assim, ah não, eu creio, mas um pouco diferente da palavra de Deus. Não é a fé bíblica. Amém? Então é crer nas histórias, é crer nos ensinos, é obedecer os mandamentos. Sabia que fé é obedecer os mandamentos? A palavra de Deus fala que você deve agir assim, você não deve agir assim. Se você crê em Deus, você vai obedecer os mandamentos. Amém? A gente vai ver que esse é o principal pilar desses 2 heróis da fé. Obediência aos mandamentos. Amém? E por último, e não menos importante, ser plenamente convicto das promessas do Senhor. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Vai se cumprir. Amém? Nós vivemos num país nominalmente cristão. Quando a gente diz nominalmente cristão, talvez toda a população sabe que existe Bíblia, toda a população sabe quem foi Jesus Cristo, e eu estou para dizer que talvez a grande parte do país não crê veementemente que Jesus vai voltar. A mensagem principal da Bíblia. Amém? Então, fé é crer nas histórias, crer nos ensinos, seguir os mandamentos e ter convicção das promessas. Amém? Qualquer fé que fale em um desses 4 pontos aí, ela está uma fé distante da Bíblia. Amém, irmãos? Amém. E hoje em dia, irmãos, nós vivemos numa geração que ama os benefícios da fé. E isso, quando eu digo geração, é aqueles que às vezes nem vão a uma igreja, ou vão a um tipo de igreja, mas querem aquilo que a fé pode te proporcionar. Num nível mais baixo, talvez vou na igreja, eu tenho fé porque um dia Deus vai me abençoar, porque Deus vai abençoar meus negócios, porque Deus vai restaurar meu casamento, porque Deus vai fazer com que meus filhos não vão para as drogas. Tem muita gente que é movido por saciar as ansiedades dessa terra. E a gente vai ver que um dos heróis aqui, ele estava num contexto de que, no intuito de querer bênçãos, criou uma nova forma de adorar a Deus. Não o herói, mas a sociedade em volta dele. E não é diferente da nossa era. A gente está numa situação hoje que, infelizmente, existem pessoas que têm anos de igreja e não conhecem a mensagem principal do Evangelho. Acham que servir a Deus é ir à igreja e acham que o modus operandi é eu sirvo a Deus, Deus me abençoa. E às vezes não entenderam o principal, que é você é pecador. Jesus te salvou. Amém? Quem conhece alguém que tem tempos de igreja e nunca viu a pessoa flertar com esse ensino? Eu sou pecador, Jesus me salvou. Glória a Deus. Não acontece, irmãos? Acontece. Às vezes você conhece alguém lá que trabalha com você, que é evangélico, e você conversa um pouco, você vê que ele não domina nem o evangelho. Mas amém. Vamos entender aqui a vida desses heróis, de forma que, no nome de Jesus, o ensino disso aqui nos leve
cada vez mais próximo daquilo que Deus deseja para nós. Amém, irmãos? Amém. E hoje nós vamos ver 2 exemplos de fé. Na ordem da Bíblia, primeiro Daniel, que sai ainda jovem, na época que Nabucodonosor sitia Jerusalém e tira a nata de Jerusalém e leva para a Babilônia. E Daniel era a nata de Jerusalém. Daniel e seus amigos eram jovens, inteligentes, de linhagem real, doutos, sábios, não é isso? E viviam num mundo em que era completamente pagão. E o segundo herói é Oséias. Quem já ouviu falar de Oséias? Quem já leu o livro Amor de Redenção? Deixa eu ver aqui. Ah, teve gente com vergonha de levantar a mão. Uma paráfrase, né? Mas hoje nós vamos ver aqui a história de Oséias. Deus usa uma dramatização, a vida de Oséias como uma grande metáfora da vida da igreja com o Senhor. Amém? Nós vamos ler aqui. Vamos orar primeiro para que Deus nos ajude aqui no entendimento. Amém, irmãos? Pai, nós louvamos ao Senhor. Pedimos, Deus, graça da parte do Senhor sobre nós aqui, Pai. No nome de Jesus, nós podemos tentar argumentar, tentar ensinar, tentar aprender, mas se não for o Espírito Santo do Senhor, tudo disso passa e isso não nos transforma. Então nós pedimos, Deus, graça do Senhor, no agir do Teu Santo Espírito, na nossa mente, no nosso coração, me ajudando no falar, os meus irmãos na compreensão, no nome de Jesus, Pai. De forma que esses exemplos desses 2 grandes homens de Deus, eles nos molde, Deus, e nos exorte, Pai, a uma vida de mais fé, a uma vida de mais obediência, no nome de Jesus, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado e proclamado, Deus, por nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, de uma forma rápida, aqui a linha do tempo, só para a gente entender o contexto de cada um. Os irmãos lembram, a gente está passando aqui, passou pelos patriarcas, passou pelos juízes, não é isso? Ao final do período de juízes, levanta Samuel. E aí, no final do governo de Samuel, que era um juiz, sacerdote, profeta, né? O povo pede um rei. O povo vê as outras nações e pede um rei. E depois, sem entrar muito em detalhes, Deus dá o rei. Dá Saul. Saul, em determinado momento do reinado dele, ele pisa na bola, né? Ele tenta abraçar atividades que não eram dele, não era para ele fazer, ele fez, Deus destronou Saul, trouxe o rei Davi, depois do rei Davi veio o rei Salomão, e aí depois do reinado de Salomão, vem um período que é chamado Reino Dividido. O que é isso? O reino de Israel foi dividido em 2. Teve uma briga ali do filho de Salomão com Jeroboão, Roboão com Jeroboão, e aí as tribos do sul, o reino do sul, que são Judá e Benjamim, vão para o reino de Judá, e as outras 10 tribos vão para o reino do norte. Amém? Só um quiz aqui, que se tivesse no retiro valeria bis. Quantas tribos foi do reino do sul, o reino de Judá? Quantas foram? Eu acho que quase todo mundo vai errar, hein? Deixa eu ver. Quem acha que é uma? O reino de Judá deve ser Judá. Quem acha que é uma? Hã? Ninguém? Quem acha que é 2? Levanta a mão, gente. Muita gente tem que achar que é 2. Quem acha que é 4? Quem acha que é 3? Uai, então foi legal. Foi bom isso aí. Já aprendemos uma coisa nova. Foram 3 tribos. Hã? Eu sempre aprendi que foram 2. Quem aprendeu que foi 2? Levanta a mão aí. Mas é porque são 12 tribos de Israel com território. Existe uma 13ª, que é uma tribo sem território, que é a tribo dos levitas. E quando das 12 com território, de fato, 2 foram para o sul, Judá e Benjamim, as outras 10 foram para o norte, não é isso? E os levitas, depois dessa divisão, majoritariamente, que não estavam no reino do norte, migraram para Jerusalém. Beleza? Amém?
Mas mais uma curiosidade, o que nos importa agora entender é o quê? Na hora que há a divisão, o reino do norte, já de início, ele se volta contra Deus. Ele abandona os ensinos e ele começa a adorar deuses de origem cananeia, que já existiam naquela terra. Então vem a figura de Baal, ou os Baalins, que são os tipos de deuses ali relacionados a Baal, tá? E começam a fazer bezerro de ouro, 2 no Reino do Norte, já nos primeiros anos do Reino Dividido. Então, quando a gente fala de Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, de cara, ele já está completamente voltado contra Deus. Tá? E Deus levanta profetas, chamando aquele povo ao arrependimento, e não há um arrependimento geral do Reino do Norte. E provavelmente o último profeta levantado no Reino do Norte foi o profeta Oséias, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Amém? E o profeta Oséias profetiza, e de uma forma muito interessante, quem conhece a história, a gente vai conhecer aqui hoje, tá? E aquele povo não se arrepende, e eles são levados cativos pelos assírios, o rei Senaqueribe. Amém? Em paralelo está acontecendo o reinado do sul, Judá, Benjamim com os levitas, vou colocar assim. Amém? E como que é o reinado do sul? É uma oscilação. Ora o reinado, o povo adorando a Deus, ora o povo em pecado, Deus levanta profeta, o povo se arrepende, então é uma oscilação espiritual. Até que chega no finalzinho do reino, ali por volta do ano 600, o profeta Jeremias é levantado, ele profetiza, o povo não se arrepende, o que acontece? Cativeiro babilônico. Nabucodonosor vem, sitia a cidade. Os irmãos sabem o que é sitiar a cidade? Às vezes a gente lê rapidamente e esquece, e não atenta. Chega o exército e não deixa ninguém sair. Uma hora acaba a comida, uma hora acaba tudo que é necessário para a sobrevivência lá dentro. A hora que está todo mundo morrendo, todo mundo fraco, o exército entra e termina de destruir tudo. E aí foi isso que aconteceu em Jerusalém. Se os irmãos lerem lá Jeremias, Lamentações é Jeremias vendo isso acontecer. Amém? E isso aconteceu. E feito isso, a gente vai ler os textos aqui. Nabucodonosor leva a nata de Israel, do reino de Judá, para a Babilônia. Amém, irmãos? Então vamos começar primeiro. Eu estou acostumado aqui, ó. Vamos começar primeiro e rapidamente o livro de Oséias, porque na história foi o que aconteceu primeiro. Então, abram em Oséias 1, vou ler somente do 2 ao 9. Hoje vai ser bem desafiador o tempo. Diz assim a palavra de Deus. Oséias 1, verso 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E disse Deus: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, ou Lo-Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e salvarei pelo Senhor, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E, depois de haver desmamado a Lo-Ruamá, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso povo. Então, o que aconteceu aqui?
veio a palavra do Senhor a Oséias, e normalmente quando isso acontece, vem uma palavra para ele falar ao povo, não é? Não é assim que acontece? Vem a palavra do Senhor a Isaías, fala isso, isso e isso. Só que com Oséias foi diferente, vem a palavra do Senhor a Oséias, e a palavra do Senhor a Oséias era para Oséias. Ó, vai lá e pega uma mulher de prostituições e casa com ela. Por quê? Aí o verso fala, no verso 2 fala, porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. O que estava acontecendo naquele povo? Lembra do reino de Israel? No dia 2 do reinado de Jeroboão I, já tem idolatria. Já tem lá, construindo bezerro de ouro. E aqui, irmãos, tem um ponto muito interessante da gente entender. Sabe quem que era Baal? Os dois principais deuses idolatrados pelo reino do norte eram Baal e Asterate. Sabem quem que é o rei Baal? Ou Deus Baal? Deus Baal é o Deus da chuva. E olha só, quem estava adorando esse Deus é porque estava vendo lá, estava precisando de chuva. Então eu vou recorrer àquilo que eu preciso. Está nascendo lá a comida, mas não está nascendo direito porque está precisando de chuva. Então eu vou dar um jeito aqui e vou achar alguém que vai resolver esse problema. O Deus Baal. A deusa Asterate, que também era um problema ali a idolatria do Reino do Norte. Era a deusa da fertilidade. E quando a gente diz fertilidade, não é só a questão de ter filhos, mas do solo ser fértil. Então, olha para esse povo. Tem o Deus verdadeiro, foram ensinados desde pequeno. Essa turma é filha de Jacó. Amém? Mas olhava para a situação do dia e procurava alguém que, com uma mensagem diferente, resolvesse o problema deles. Os irmãos estão entendendo a similaridade que a gente tem aqui? Às vezes a gente não tem um bezerro de ouro, mas o evangelho da cruz, que é tudo que a gente precisa, às vezes a gente está procurando uma coisinha diferente que vai resolver o nosso problema. Às vezes não é só o evangelho, às vezes eu preciso também de alguém que fale assim, se eu fizer tal coisa, ou se eu pegar tal elemento e usar isso, você vai ser abençoado. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, a tentação ali desse povo que os fez cair em idolatria, o mais legal, irmãos, o mais interessante para a gente entender, quando fala de idolatria aqui, não é que o povo do reino de Israel falou assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó agora está de lado, eu quero o bezerro. Não é isso. Não é isso. O que é a idolatria? Meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu preciso também dessa ajuda aqui e dessa ajuda aqui. Os irmãos estão entendendo? Qualquer coisa que você coloca confiança além de Deus, pode se tornar um ídolo para você. Amém, irmãos? Quando a gente vê idolatria no meio do povo, eles não estão necessariamente dizendo não para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão buscando uma ajuda a mais em algum outro lugar. Amém? E esse era o cenário. E é interessante, irmãos, que depois que a gente tem a estrutura do povo de Deus ali já modelada, com reis, com sacerdotes, geralmente os profetas entram na hora que essas instituições elas não estão funcionando. Quando o profeta é levantado, é porque o rei está vacilando, os sacerdotes estão vacilando. E quando a gente vai ler o livro de Oséias, é exatamente isso que está acontecendo. Ali há a corrupção nos reinados, a idolatria nos reinados e no meio dos sacerdotes. Amém? Então Oséias está no meio desse povo. É como se a gente falasse assim, a igreja está toda avacalhada e Deus levantou Oséias no meio daquele povo, que ouviu sobre Deus desde criança. Amém? Então, alguns pontos interessantes dessa forma que Deus fez. Deus vê Oséias, o levanta como profeta, Oséias, um rapaz jovem, ele fala, vai lá e casa com a meretriz. Casar com a meretriz é certo no Antigo Testamento? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha?
Existe lei para não fazer isso, sabia? Então, alguns podem virar e falar assim, está lá em Levítico. Alguns podem virar e falar assim, então, Deus mandou ele fazer algo errado, é isso? Pode ser um conflito ético, sim ou não? Não, por quê? Irmãos, quando a gente fala de lei, a gente tem que entender um negócio. Lei, homem está aqui, lei está aqui, vida está aqui, Deus está lá em cima. Amém? É uma forma fácil da gente entender. Se estiver falando assim, ó, não pode trabalhar no sábado, Jesus trabalhar no sábado, ele não está pecando não, porque ele está acima da lei. Amém, irmãos? Então, Deus fez isso e por quê? Porque ele ia usar dessa forma, dessa metáfora, da vida de Oséias com Gomer, para mostrar a vida do reino de Israel com Deus, do povo de Israel com Deus. E aí, de forma muito clara, olha o que acontece. Oséias escolhe Gomer, casa-se com ela, tem filhos com ela, depois Gomer vai lá e adultera, mas... E aí Deus orienta Oséias a ir lá, perdoar e trazer ela de volta. Isso aqui está ensinando que toda vez que houver uma traição, tem que ir lá, perdoar e trazer de volta? É isso que está ensinando? Não. O que está ensinando aqui, aí quando a gente lê o livro a gente entende bem, é como que é o amor de Deus. Irmão, se depender de mim, para Deus continuar me amando, não vai continuar. Graças a Deus depende dele. E o livro é muito claro, a gente leu aqui no finalzinho do capítulo 1, que, de fato, Deus, ele traz a condenação, a correção, o juízo, mas ele também é misericordioso. Ele fala assim, se você se arrepender, não por vocês, mas por mim, eu estarei com vocês. Glória a Deus? Glória a Deus. Então, irmãos, por que agora tentando ver aqui a vida de Oséias, por que ele é um exemplo de fé? Irmãos, olha só, um jovem, solteiro, e Deus manda, case-se com a meretriz. Tem que ter muita convicção de que Deus está falando para você fazer isso, sim ou não? Amém? E aí, ela adultera, vai lá e perdoa e traz ela de volta, redime ela. Tem que ter muita convicção, sim ou não? Às vezes a gente lendo, fica parecendo que é uma historinha, mas Oséias é uma pessoa real. Gomer é uma pessoa real. E os homens com quem Gomer se relacionou também eram pessoas reais. Amém? Então, é um exemplo de fé, uma obediência clara a Deus. Uma convicção de que Deus está falando para eu fazer, eu vou lá e faço. Amém? Então, falando de Oséias, vou me ater a isso, mas falando da mensagem de Oséias. A mensagem de Oséias é uma mensagem muito clara. É uma mensagem que é o último profeta antes do reino inteiro cair. E o reino inteiro caiu por quê? Porque não ouviu o profeta. Porque Deus, toda vez que levanta um profeta, ele aponta o pecado. Olha, isso está errado. E Deus é misericordioso, irmãos. Deus fala, arrependa-se, vocês vão alcançar misericórdia. Mas se não se arrepender, o juízo virá. E o juízo veio. O rei Senaqueribe veio e destronou os reis do reino do norte. Amém? Amém, irmãos. O próximo herói é Daniel. Talvez Daniel não precisa ler tanto, porque eu acho que muitos conhecem as histórias de Daniel. Amém? Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões? Irmãos, não tem Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões, é na fornalha. Amém? Vamos ler Daniel 1? Só para a gente entender o contexto e a gente ver os exemplos de fé de Daniel 1. Amém? Amém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá,
Eu vou ler somente até o 4. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Minha mãe estava me lembrando esses dias que eu falava que meu filho ia chamar Nabucodonosor, quando era pequeno. Rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A gente já sabe o que é sitiar a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Amém? Então, aqui é o contexto de Daniel. O contexto de Daniel: chegou Nabucodonosor, devassou a cidade de Jerusalém, voltou, levou alguns utensílios do templo, voltou para a Babilônia. E aí, uma forma que os impérios faziam naquela época, e a gente vai avaliar juntos se hoje também ocorre dessa forma. Uma forma que o império destruía outros, não é somente ir lá e devastar todos os habitantes daquele local. Uma forma é, você devasta, você derrota, a ponto de deles não conseguirem se voltar contra você, mas ali tem mão de obra. Amém? Então o que eles faziam? Eles começavam a misturar os povos, de forma a descaracterizar a cultura daquele povo. Então algumas coisas foram feitas aqui. Primeira, na hora que a gente vai lendo o texto, ensina a eles outro idioma. Os irmãos sabem qual que era o idioma falado pelo povo de Deus até o cativeiro babilônico? O hebraico, que foi o Antigo Testamento foi escrito. Depois do cativeiro babilônico, não se fala mais o hebraico. O idioma foi praticamente perdido. O hebraico virou igual para a igreja católica na nossa região, que é o latim, é a religião dos antigos, o idioma lá da religião. Jesus, na época de Jesus, falava-se o aramaico e o grego, que era o inglês da época. O hebraico foi perdido. Outra coisa que fizeram, pegaram a linhagem nobre, pegaram aqueles que são os expoentes daquele povo. Traz aqui. Vou ficar aqui 3 anos ensinando eles outras coisas. E fizeram isso. Então muda o idioma, muda o nome. Daniel, Beltesazar. Os outros 3 ganharam aqueles nomes que são mais famosos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é Azarias, Misael, esqueci, tem que ler. Ananias. Não é isso? Então muda os nomes. E aqui tem um negócio interessante, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de ver, esses nomes para os quais foram mudados eram nomes das divindades dos caldeus. Então, mudou o nome deles, colocando o nome dos deuses deles. Então muda o idioma, muda a cultura e muda a dieta deles. Agora vai comer as especiarias do rei. E aí surge o primeiro grande problema. Por que isso é um problema? Se você for dominado e te levar para outro lugar e você ter que comer a comida de lá, você vê algum problema grande nisso? Vamos fazer um exemplo aqui. Chega os Estados Unidos, domina você e pega você, que você é um expoente da nação brasileira, e te leva para lá, e a partir de agora você vai ter que comer hambúrguer com batata frita. Quem gostou? Mas por que isso era um grande problema? Alguém já leu Levítico 11? Dentro da religião de Daniel, o judaísmo, existem diretrizes alimentares. Então, quando falo ali as especiarias do rei, não era uma questão de comida somente, era uma questão de obedecer ou não a Deus. Quando Daniel fala assim, ele vai lá diante do chefe dos eunucos, né, aqui, me dá só legumes, para mim e para os meus 3 amigos aqui. Não é que ele não gosta do tempero da Babilônia,
Não é que a comida da Babilônia é sacrificada aos deuses, não é isso. O problema ali é que a comida da Babilônia é contra a obediência a Deus. E aí ele decide não se contaminar. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, aqui tem alguns pontos interessantes. Eu listei aqui da vida de Daniel, eu acho que foram seis problemas, 6 situações em que ele precisou mostrar fé. Essa foi a primeira. Vai ter que comer isso. Se eu comer isso, eu vou desobedecer a Deus. Então, Daniel, a gente tem que entender que Daniel era jovem quando saiu de Jerusalém. Quando a gente fala de um jovem, 15, 20 anos, diferente da gente aqui, a turma já conhece muito da lei. Sim ou não? Amém? Já conhecem muito. Então, ele sabia o que era certo e o que era errado. E aí, ele bate o pé firme naquilo que colocaria ele contra Deus. Lá não tem lei que você não pode aprender outro idioma. Daniel não criou caso com isso. Daniel e os seus amigos foram chamados de outros nomes e eles atendiam pelos outros nomes. Mas a comida era um problema, não era um problema de estômago, era um problema de fé. Amém? Então ele decidiu firmemente. E aí tem um ponto interessante. Daniel, quem conhece a história, o que acontece? Ele arruma um jeito de resolver esse problema. Você vai ter que comer isso. Você vai ficar 3 anos comendo isso, se você estiver apto, lá na frente você vai trabalhar para o rei. Daniel vira e fala assim aqui, chega para o chefe dos eunucos aqui, a gente não vai comer isso aqui não. Ajuda a gente aí, eu não posso comer isso aqui não, me dá só legumes. Não, aí o chefe diz, não, mas se eu fizer isso, ele vai cortar minha cabeça. E aí Daniel dá uma solução para o cara. Fala assim, não, então faz um teste aí, 10 dias. Você me dá os legumes. Se eu e meus amigos ficar mais fortes que os outros, ninguém vai nem ficar sabendo. E isso acontece, ele faz o teste e come só legumes. Isso aqui está ensinando que a alimentação vegetariana te torna mais forte? Sim ou não? Não. Mas o que é interessante, irmãos, a gente entender que Deus é soberano, sim ou não? Amém? Eu acho muito interessante a gente ler o correndo aqui, eu gosto de parar no texto, palavra a palavra, e aqui não tem como, porque a gente está indo rápido aqui. Mas aqui tem um ponto nesse texto que fala que Deus entregou a Nabucodonosor os utensílios, entregou o povo a ele. O que isso quer dizer? Embora todo o contexto histórico mostra o rei vindo, sitiando Jerusalém, nada sai do controle de Deus. Amém? O povo foi levado cativo. Se a gente for falando aqui de quão horrível isso era, a gente vai ver que a gente nunca viu algo parecido nos nossos tempos. Quem já viu aquela imagem de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos? Aquilo eram as pessoas no caminho da Babilônia, morrendo e ficando ao longo do caminho. Quando a gente fala do sítio na cidade, não é bonito. A hora que começa a acabar a comida, uns começam a comer os outros. Não é uma situação legal. E Daniel, no meio disso tudo, vivendo isso tudo, ele decide firmemente não se contaminar. Um segundo problema que chega é o tal do sonho do Nabucodonosor. E esse é legal, porque Nabucodonosor sonha, fica atordoado e fala assim, quem que vai resolver o meu sonho aqui? Só que com uma dificuldade, eu não vou contar o sonho, você vai ter que interpretar sem eu contar. E aí vem os magos, os sábios, começam a contar, ele começa a tentar e fala assim, não, mas não tem jeito, você nem contou o sonho. Ele falou, então manda matar todo mundo, todos os sábios. Aí Daniel intervém, vai diante de Nabucodonosor e fala, na verdade ele vai diante dos amigos dele, ele pede para falar, vai diante dos amigos, eles oram para que Deus fale com eles, e ele vai diante de Nabucodonosor, e Deus revela para ele. Amém? Então, Daniel, o que eu estou querendo dizer? Daniel, ele, além de crer em Deus,
e Deus é soberano, Deus tem o poder sobre todas as coisas, ele também agia, ele também se colocava em posição de resolver. A gente tem alguns outros pontos, eu não vou passar, mas os irmãos lembram também do que acontece lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Nabucodonosor faz uma estátua, e é uma estátua grande, não sei se passa desapercebido, mas é uma estátua do tamanho de um prédio de 10 andares. E fala que vai trocar uma trombeta e todo mundo vai ter que ajoelhar. E aí os três não ajoelham. E eu acho que uma das frases de fé mais bonitas da Bíblia é a frase deles. Porque na hora que eles são confrontados, falam assim, vocês vão para a fornalha agora. Eles falam assim, eu posso até ir. Meu Deus pode me livrar. Mas mesmo se Ele não quiser me livrar, eu vou para a fornalha. Porque eu não vou me prostrar diante dessa estátua. Então, a fé sendo mostrada com uma firme convicção. A situação não era fácil. A situação era de cativeiro, era de mundanismo, paganismo, mas mesmo no meio dessa situação, eles não deixavam a fé. Amém, irmãos? Existe um outro problema, essa daqui é até menos famosa, pelo menos a gente ouve menos nas pregações. Tem o segundo sonho de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor sonha, ele vê que ninguém está conseguindo, ele vai e chama Daniel. Daniel, me explica esse sonho. Aí Daniel vai e ouve, e o Daniel fica aterrorizado. Por quê? Porque o sonho significava que Nabucodonosor ia cair. Quem já viu naqueles filmes antigos, né? O cara que dá a má notícia, ele morre. Ele está só dando a notícia. E Daniel ficou aterrorizado com isso. Mas ele falou. E aí foi uma bênção, irmãos. O que aconteceu? Ele conta o que iria acontecer com Nabucodonosor. E tudo aquilo acontece. E é legal que esse capítulo de Daniel, quem narra é Nabucodonosor. E tudo aquilo acontece. E Nabucodonosor passa um aperto danado até ele de fato cair. E no final da vida dele, depois de cair, ele se rende ao Senhor. Então Nabucodonosor, que é um dos homens que é quase que a personificação do mal, após a mensagem do profeta, ele se arrepende. E ele declara que Deus é o único Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Outro problema que surge no capítulo seguinte, o filho de Nabucodonosor. O filho de Nabucodonosor está lá tranquilo e do nada ele vê uma mão escrevendo. Quem já viu essa história? Ele vê uma mão escrevendo. E o que está escrevendo? Tem lá as 4 palavras, né, que eu não sei pronunciar, mas ninguém sabia resolver aquele problema. Na verdade, nenhum dos sábios lá que estavam com ele conseguia ver o que estava sendo escrito. E aí a esposa dele fala assim, aqui, tem aquele tal do Daniel, que quando ele estava lá com seu pai Nabucodonosor, Deus usava ele. Chama ele. Aí Deus chamou ele. Novamente, Daniel fica aterrorizado. Por quê? Porque a mensagem é contra aquele rei. Mas ele fala e naquele mesmo dia aquele rei cai. Então, irmãos, olha só. O que eu estou querendo dizer aqui, até para a gente direcionar para o nosso final, porque a história é longa, se eu for passar ponta a ponta aqui, a gente vai até amanhã. Mas qual que é o ponto? Como está a sua fé hoje? A gente começou perguntando isso. Às vezes você tem um conforto de falar que, não, eu creio em Deus. Não, eu acho que se eu fosse provado nesse sentido aí, eu acho que eu não ia abrir mão, não. Eu acho que eu ia manter firme. A fé, irmãos, ela é muito expressa pela obediência aos mandamentos. Você tem seguido aquilo que Jesus fala para fazer? Porque falar que Deus existe, crer que Deus existe, o diabo crê. Mas guardar os mandamentos, seguir o modus operandi do reino de Deus, vai diferenciar. Amém, irmãos? Então, para a gente fazer algumas aplicações aqui. A fé verdadeira, ela produz obediência. Então, uma forma de você verificar se sua fé está
é a fé verdadeira, como que você lida com os mandamentos de Deus? Você negligencia? Você deixa de lado? Ou você se preocupa em cumpri-los? A fé, tanto no caso de Osés como de Daniel, ela foi manifesta pelos mandamentos de Deus, pela obediência aos mandamentos. Amém? E a situação tanto de Daniel como de Osés era uma situação ruim. Daniel no meio de um mundo hostil. E Osés no meio de uma igreja, vamos colocar assim, caída. Os reis, os sacerdotes, tudo corrupto, idólatra. Mas ele obedeceu a Deus. Amém? Outro ponto aqui, irmãos. Os irmãos entenderam qual foi o drama ali de Oséias? O que aconteceu? Deus usou uma história, condicionou uma história para dar uma mensagem ao povo. A pergunta aí, Deus faz isso hoje? O que vocês acham? Deus faz isso hoje? Deus fala assim, ó, casa com ele para isso aqui acontecer, de forma que a mensagem para o povo ali vai ser clara. Deus usa uma alegoria dessa hoje? Alguém acha que sim ou acha que não? Alguém tem dúvida? Porque isso aqui é importante a gente saber, porque o livro de Hebreus, ele está aí para falar isso. Se você ler Hebreus 1, de 1 a 4 e 2, de 1 a 4, ele vai falar isso. Exatamente isso. Primeiro, então vamos lá. Deus faz isso hoje? Vou fazer algumas afirmações, depois a gente explica. Deus faz assim hoje? Não. Tá? Aí vamos abrir um parênteses. Deus pode fazer isso, se Ele quiser? Com certeza, Ele consegue fazer o que Ele quiser. Mas por que Ele não faz? Porque Ele falou que não faria. Esse que é o ponto. Quando a gente olha lá em Hebreus 1, o que lá fala? De muitas formas, Deus falou por meio dos pais, dos profetas, tá? Então a mensagem ela foi sendo desvendada aos poucos para aquele povo. Mas o verso termina falando como? Mas agora ele nos falou pelo Filho. Então, de muitas formas, de muitas maneiras, de jeitos diferentes, Deus foi falando ao longo da história. Tanto as formas como a mensagem, ela foi se, vamos colocar assim, aperfeiçoando, sendo dado mais detalhes. Mas a nós, o que o escritor de Hebreus está falando ao povo ali? Mas a nós, ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou. Então, de forma completa, irmãos, tudo que a gente precisar saber, se ninguém falar nada conosco, se você tiver uma Bíblia na mão, você tem a palavra de Deus completa para dirigir sua vida. Amém? Não sou daqueles que não crê que alguém pode te falar algo específico, até pela nossa incapacidade de ler a Bíblia. Às vezes uma pessoa não tem nem força para ler a Bíblia, Deus pode usar alguém para ir lá e falar. Amém? Eu creio nisso. Mas uma mensagem a uma nação, através de vou colocar entre aspas aqui, um teatro, não é essa a forma que Deus fala. A revelação dele já está completa a nós. Suficiente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E algumas coisas aqui, irmãos, para a gente finalizar. Os irmãos viram como que o rei Nabucodonosor, ele tentou destruir e, de certa forma, ele conseguiu destruir a daquele povo, do reino de Judá, pelo idioma, pela dieta, pela cultura, pelos costumes. Eu queria falar uma coisa para os irmãos, que é o seguinte: a gente tem que tomar o cuidado para a gente não encarar as coisas do mundo como neutras. Tá? Como assim? O mundo, ele jaz no maligno. Ele é governado pelo príncipe desse século. Então, às vezes, tem coisas que a gente acha que é neutra e não é tão neutra assim. Às vezes a gente fala assim, não, mas isso aqui não tem problema não. Na hora que você vai ver não tem problema não, daqui 10 anos a gente viu que tinha problema. Quem é crente antigo aí já viu isso acontecendo. Não tem problema, isso aí tem nada a ver não, tem nada a ver não, tem nada a ver não. Daqui a pouco aquilo vira um grande problema. Temos que ser ativos na nossa vida espiritual.
Quais são os grandes problemas hoje da igreja, de uma forma geral? De uma forma geral, a gente tem um problema que é o sincretismo. Quem já ouviu falar isso? Antigamente era muito fácil identificar quem é crente de quem não é crente. Era ou não era? Forma de vestir, forma de falar. De vez em quando a gente liga umas pregações para uma pessoa lá na frente da igreja falando palavrão. Quem já viu isso? Ah, não tem problema não, não tem problema não. Às vezes vai na igreja, a forma de vestir é extremamente ou ostentativa ou provocativa. 2 princípios errados. Não tem problema. Isso aqui vai acabando com o tempo, vai gerando um grande problema. Outro problema é que aí a nossa geração está sofrendo muito, irmãos, muito. Quem mexe no celular aí, no dia a dia? Quem depois de passar a mexer no celular, consegue ver que diminuiu a capacidade de concentrar, de parar e ler? Não ache que é neutro. A palavra do Senhor é fonte de vida. E a gente passa a ter menos condição, até física, de ler a palavra de Deus. Lute contra isso, amém, irmãos? E outro ponto principal aqui para a gente finalizar. A nossa igreja está sendo caracterizada, quando eu digo nossa igreja, não Igreja Batista Irmão, mas a igreja do nosso século, como uma igreja que está alienada à missão. Você foi salvo para pregar o Evangelho, amém? Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, por causa disso, vai e pregue o Evangelho. E nós vivemos hoje numa igreja, numa sociedade cristã, que cada vez menos vai para a missão. A gente, num país, tem gente dentro da igreja hoje que tem dificuldade de ter convicção de que aquele que não crê vai para o inferno. Sabia? Por quê? Porque está ali alienado, deixando de ler a palavra de Deus e sendo contaminado com as coisas que não tem nada a ver e sendo distraídos. Irmãos, precisamos ser ativos nas coisas do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor usou homens, Pai. Te agradecemos pelo irmão Oséias, que decidiu obedecer ao Senhor, mesmo contra todas as vontades dele. Pelo Daniel, que em momentos de dificuldade se posicionou, e eles servem hoje de exemplos a nós, Pai. Que nós, nos nossos dias, Pai, no nome de Jesus, venhamos nos posicionar. Que nós, nos nossos dias, venhamos, no nome de Jesus, não ficar alheios, Deus, às coisas do Senhor, e venhamos, Pai, no nome de Jesus, crer no Senhor acima de todas as coisas, e essa fé, Deus, ela se demonstra na obediência à palavra do Senhor, ela se demonstra, Deus, no guardar, Deus, os seus ensinos, e no nome de Jesus, em atender a missão do Senhor, que é mandamento do Senhor para nós, Pai. Que nós não venhamos ser negligentes quanto a isso, Deus, no nome de Jesus. Amém.